finalmente engajados aí e já em fase de implementação do nosso projeto de qualidade. A gente não costuma dar recados aqui no início, mas só para não perder a oportunidade, a gente já lançou, né, as comunicações nas redes sociais e a gente vai precisar de bastante ajuda de voluntários que queiram participar, nos ajudando, tanto na parte de doações quanto na parte de trabalhos também no dia do evento. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade de fazer um trabalho que visa lá ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, me procura a Valma também, que faz parte do grupo que está organizando, para a gente montar as escalas e também ver como pode ser ajudado. Mesmo quem não possa trabalhar no dia, mas puder ajudar a gente a comprar os mantimentos também, vai ser de muita grande ajuda, tá bom? Então, mais informações aí a gente vai passando. Dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro, aqui, um sábado, aqui na Unity mesmo, tá bom? Bom, vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa palestra de hoje, principalmente para a gente poder agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo de vir aqui por mais uma vez investir o nosso tempo para a gente poder refletir sobre a nossa evolução espiritual, que afinal de contas é um dos maiores objetivos da gente vir para o plano físico, é a nossa evolução espiritual. Então, esse é o momento que nós estamos dedicando para aquilo que é a prioridade da nossa existência, né? Então, agradecer essa oportunidade de termos, né, esse local, esse grupo, essa mensagem, né, e a doutrina também, que de certa forma traz essa mensagem de uma maneira mais palatável, com mais detalhes, para que a gente possa entender mais. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que vai ser o assunto de hoje na palestra, e aos Espíritos que aqui estão, por trabalharem todos, né, no progresso da humanidade, no progresso do universo. Vamos também pedir para que esse momento possa servir para que a gente receba aquela energia que está faltando para aumentar a nossa fé, a nossa paz interior, a nossa luz, principalmente a esperança e a nossa resiliência para continuarmos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, na palestra de hoje, o tema dela é O Psicólogo Jesus. Quem já leu um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu? Já leram? Alguém já leu? Então, essa palestra não tem nada a ver, porque eu nunca li esse livro. Mas quando eu fiz o tema, eu descobri que existia esse livro, mas eu não usei esse livro na palestra. E eu não sou psicólogo, então, na verdade, essa palestra ela se trata, né, de algumas reflexões que eu tenho a respeito das mensagens de Jesus e como que eu adapto ela na minha reforma íntima e como que eu aplico ela no meu dia a dia, né? E de certa forma que me ajuda muito. Eu acredito que algumas das maneiras com que eu interpreto isso, eu pudesse dividir com vocês uma coisa pessoal, uma maneira minha pessoal. Então não tem certo e errado, né? Eu não estou falando que isso é a maneira correta de interpretar, é meramente uma reflexão minha, tá? E se alguém quiser também complementar com a maneira com que interpreta essas mensagens, fica à vontade, né? Levanta a mão, a gente faz uma pausa, vocês se complementam e a gente vai adicionando e vai agregando aí para todo mundo, né? Então hoje nós vamos falar um pouco dos ensinamentos de Jesus e o que podemos extrair dentro de um contexto mais atual, de lições práticas para a nossa vida. Jesus, naquele tempo lá, né, quando ele existiu naquela época lá, ele trouxe uma série de ensinamentos, mas imagine a dificuldade que era passar um ensinamento tão sublime, tão elevado, para uma cultura da época que era ainda tão rudimentar, né?
Então Jesus escolheu algumas formas de fazer isso, mas além disso, como ele tinha a intenção de que aquela palavra, aquelas mensagens, elas fossem perpetuadas, ele pediu para os apóstolos levarem a boa nova adiante, ele tinha essa noção de que ele precisava deixar um ensinamento que não ficasse envelhecido. Então, se ele fosse muito específico ou colocasse as coisas de uma maneira muito vinculadas à cultura daquela época, poderia ficar um pouco envelhecida, né? E aí perderia o sentido e as pessoas deixariam de seguir. Então, ele teve a maestria, né, de colocar a mensagem de uma maneira que ela não só perpetuou, como ela serve em diversas culturas e, o maior de tudo, ela tem serventia para cada um em diferentes momentos da vida de uma maneira diferente e ainda assim sem perder o valor e sem perder a essência. Então, dependendo da fase da sua vida, aquela mensagem vai te dizer uma coisa, dependendo da fase da sua vida, ela vai dizer outra coisa, e a essência é a mesma, né? Então, assim, é tão brilhante a mensagem de Jesus que a gente pode extrair isso para a nossa vida. E eu vou extrair um pouco, né, dessa mensagem para a gente falar sobre isso hoje. E acima de tudo, o que Jesus tentou fazer, ou o que ele fez, é ensinar os princípios que permitem ao homem evoluir como ser espiritual que nós somos, né? Como eu mencionei no princípio, nós somos, a princípio, um ser espiritual e momentaneamente um ser encarnado. Então, o Jesus trouxe uma mensagem que é para a gente trabalhar o nosso espírito, né? E isso é uma diferença que nós temos hoje. Se a gente pegar aí a prática psicológica que nós temos no mundo hoje, muito disso é voltado para você resolver os seus problemas aqui no plano físico, que ajudam no plano espiritual. Mas a mensagem de Jesus, ela vai além. Ela quer que você utilize ou que você se melhore, você renove como um espírito. E a consequência é que isso vai vir como uma melhora no plano físico. Muito além da matéria, das sensações e das necessidades do mundo físico. Jesus falou aos nossos espíritos que, ainda ignorantes que somos, perpetuamos nos erros que nos arrastam aos sofrimentos que poderiam ser evitados ou até minimizados, se nós conseguíssemos colocar em prática esses ensinamentos. Então, quando Jesus ensina para a gente, ele fala: olha, vocês sofrem porque vocês não estão indo na essência do seu espírito. Vocês ainda colocam o seu ego, as suas vaidades e tudo mais que você carrega à frente. E é por isso que o sofrimento vem como consequência, né? É nesse sentido que podemos tomar a mensagem de Jesus por profunda terapia na busca do nosso autoconhecimento e solução para as nossas angústias, inseguranças, medos, traumas, paranoias e tudo mais que aflige a nossa alma. Jesus falava sempre em duas principais referências. Uma era o reino dos céus e a outra era o meu Pai que está nos céus. Então, sempre que ele fazia uma referência, e tem várias passagens que ele faz as parábolas, ele fala: o reino dos céus se assemelha a um pai de família e tal, e conta uma parábola, né? O meu Pai que está no céu trabalha, portanto eu também trabalho. Então Jesus sempre fazia referência a essa autoridade superior e a esse local, né, ou estado de espírito que é o reino dos céus, como uma meta, né, para que a gente faça jus para chegar nesse lugar. Nós, os espíritas, interpretamos o reino dos céus, o mundo além do mundo físico. Então a gente sabe que não é um céu verdadeiro, não é ali em cima. A gente fala, não, é o mundo espiritual, é além do mundo físico, onde as nossas consciências ainda se manifestam. Um destino certo e natural após nossa passagem na Terra. Também faz referência a um Pai que está no céu, indicando a existência de um princípio inteligente que, de alguma forma que ainda nós não conseguimos interpretar, e cada um tem a sua maneira, representa a figura de um pai. Por que a figura de um pai?
Criador, um educador. Né? E é por isso que ele se refere a Deus como Pai. O que cria e o que educa. Cria e cria um universo inteiro voltado para a educação das consciências espirituais que ali vão habitar aquele universo. Aquele que ama seus filhos e por eles tudo faz. Os Espíritos vieram depois nos esclarecer que esse Pai é, na verdade, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio que anima e governa todo o universo, assim como um verdadeiro patriarca que cuida de uma grande família. Então é por isso que a figura do Pai é tão cabível, né, a Deus. Ele criou e ele, de certa forma, conduz esse universo como se fosse uma grande família. E é por isso também que Jesus tira, ou as religiões tiram, que todos somos irmãos em Cristo, ou todos nós somos filhos de Deus, porque nós somos uma grande família, né? E aí eu peguei, porque se eu fosse pegar muitas eu ia ficar a noite toda aqui, mas eu peguei 4 passagens ou 4 frases de Jesus para tentar extrair, na minha maneira de interpretar, o que Jesus pode ter desejado, né, deixar como mensagem, ou pelo menos uma delas, né, dentro do mesmo contexto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aonde que está isso? Quem é leitor da Bíblia? Que parte de Jesus falou isso? Evangelho. Novo Testamento. Mas em que parte da história? Em que momento da história de Jesus? Sermão do Monte? O Sermão do Monte. Ele começou o Sermão do Monte. Falei. É isso aí. É no Sermão do Monte. Ele assiste o seriado. Mentiroso, hein, gente? O que Jesus nos ensinou com essa frase, né? Porque ele ensinou muita coisa no Sermão do Monte. Até tem pessoas que dizem que se jogasse tudo fora e só guardasse o Sermão do Monte, já guardaria 90% da mensagem de Jesus. Mas o que ele nos ensinou nessa frase? A minha interpretação: a importância de termos um espírito leve, simples e desapegado de todas as ilusões que nós vivemos nesse planeta. Para mim, essa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu estou falando de sentimentos mesquinhos, como inveja, cólera, ciúmes, egoísmo, etc. Apego a coisas e a pessoas de maneira obsessiva. Sentimentos de culpa, vaidade excessiva. Então são coisas que de certa forma nos mantêm aprisionados dentro da nossa própria paranoia, né? Quando a gente tem muitos sentimentos que são de baixa vibração, ou essa obsessividade ou excessividade em alguns sentimentos ou apegos. Então, isso é uma interpretação que eu tenho dessa frase: espíritos pobres de espíritos. E o que nós precisamos fazer, né, para de certa forma ouvir o que Jesus falou e colocar no nosso dia a dia? Nós precisamos desenvolver algumas habilidades emocionais, como por exemplo a resignação, o perdão, a empatia e o amor ao próximo. Porque com a resignação, a gente, fazendo um parênteses, na resignação, muita gente confunde a resignação como o aceitar tudo, aceitar calado, conformismo. E na verdade não é isso. Resignação é o saber interpretar e aceitar que aquilo é algo que você não consegue mudar porque não está no seu controle. Mas é claro que você pode fazer algo a respeito. É claro que você pode, de certa forma, buscar uma correção, buscar uma reparação, entendeu? Mas você se revoltar com aquilo que aconteceu é não ser resignado, é não saber lidar com aquilo. E o saber lidar com as situações difíceis é resignação. O perdão, que nós vamos falar um pouco mais para frente, a empatia e o amor ao próximo
fazem com que a gente, de certa forma, tenha um espírito leve. E eu vou falar um pouco mais disso para frente. A segunda frase que eu coloquei aqui é diz assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Será que Jesus quis dizer que no reino dos céus só tem criança? Será que Jesus quis dizer que para nós entrarmos no reino dos céus nós temos que ser ingênuos como as crianças? Então, o que as crianças têm de diferente e que Jesus quis exemplificar, porque ele falou se assemelham a elas, independente da sua idade? O que eles têm de diferente da maioria dos adultos? Criança não tem preconceito, criança não tem maldade. Tem espírito leve. Que o pai até menciona aquele primeiro, né? É pobre de espírito. Eu acho que essa palavra pobre tem muito a ver com a tradução também. Talvez Jesus não quis dizer pobre no sentido de desprovido de riquezas, mas no sentido de simples, né? De humilde, de uma pessoa que não é arrogante, uma pessoa que é mais meiga, mais, né? A criança, pelo menos no exemplo que Jesus disse, porque nós sabemos que hoje tem muita criança que, de certa forma, por não ter uma infância muito correta ou feliz, a criança acabou se prejudicando. Mas, pelo menos no exemplo que Jesus disse, porque na passagem que diz, né, ele estava andando e as crianças vieram correndo, felizes, brincando e abraçaram ele. Então eram crianças felizes. Então vamos assumir isso. A criança é feliz por não ter absorvido ainda o peso das ilusões da matéria. Sabe, a criança, por não ter essa consciência, ou por ainda estar desenvolvendo essa consciência, eles não têm essas ilusões, esse peso, essas necessidades que nos tornam escravos da nossa sociedade. Quando a gente nos tornamos adultos, nós descobrimos as maravilhas do mundo físico, né? Tudo aquilo que nos aprisiona e nos causa dependência, o status, as paixões, as formas de subjugarmos os outros para tirar benefício próprio, a cobiça por bens e também por pessoas, né? Aquela necessidade de conquistar. Eu conquisto as pessoas, eu sou um grande líder, eu mando, né, com vaidade. Então o adulto começa a desenvolver essas, de certa forma, necessidades, né? Muitas vezes talvez por fraqueza, insegurança, por um monte de outras características, né? Muitas vezes pelo que faltou receber enquanto criança. Muito bem colocado. Muitas vezes por uma falta, né, uma criação deficitária com relação a sentimento. Ou que ela foi exposta durante a criação. Exato. Violências. Enfim, nos tornamos peças de uma máquina chamada sociedade. Vocês já pararam para pensar como é difícil a gente sair dessa máquina? Como a gente está, de certa forma, conectado nessa máquina? O nosso papel social, os nossos papéis como pai de família, como funcionário da empresa, como membro de um grupo que nem esse aqui. A gente se coloca numa situação onde a gente acaba ficando até refém daquilo. A gente tem que manter aquela situação, a gente tem que trabalhar para que aquela máscara que nós criamos para aquela situação, ela mantenha no nosso rosto, a gente não saia e as pessoas não falam, nossa, aquele cara lá é doido, aquele cara lá não condiz com o que a sociedade espera dele, né? A gente quer às vezes atender às necessidades da sociedade. Isso acaba nos escravizando. A gente se sente mal de não atender às necessidades da sociedade, de sermos criticados, né? Do tipo assim, você é um mau alguma coisa, um mau empregado, ou um mau pai, ou um mau alguma. Então você acaba ficando escravizado. E quando a gente sai fora, né, quebra essa máscara e a gente sai fora da sociedade, as pessoas falam que a pessoa está alienada. Essa pessoa está alienada. Ela não responde, né, a sociedade tem uma expectativa e ela não responde, né? Uma pessoa que é alienada.
como lidar com esse paradoxo, né, da gente, de certa forma, não ser classificado como um alienado ou uma pessoa que não serve para a sociedade e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer o nosso papel, mas de maneira consciente, não por obrigação, mas de maneira construtiva, porque a sociedade tem esse papel, né, de a gente construir alguma coisa. Como lidar com esse paradoxo? Viver em uma sociedade e, ao mesmo tempo, não deixar iludir pelos seus valores distorcidos. Porque muitas das coisas são boas, mas nem tudo que a sociedade nos coloca. A resposta é o autoconhecimento. Sabermos quem somos, nossas qualidades e, principalmente, as nossas fraquezas. Trabalhar para sermos cada dia melhores do que nós mesmos e não nos comparando com os outros. Não ficar olhando, por exemplo, o Facebook ou alguma rede social e falando, puxa vida, eu quero tocar bateria igual esse cara. Eu queria tocar guitarra que nem esse cara. Você pode usar como inspiração, mas desde que aquilo te sirva como uma alavanca e não como um peso. E não como se faça se sentir mal. Não uma obrigação. Exato. Então, é isso que eu falo. Você pode, se você tem autoconhecimento, você fala, eu queria ser igual a esse cara. Eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? Eu vou me dedicar, sabe? E tem esse autoconhecimento, saber as suas fraquezas, as suas limitações. De repente você fala, mas esse cara toca desde os 5 anos de idade e ele é músico. E eu tenho família com 5 filhos, tenho um trabalho, tenho não sei o que, tipo assim, não que você não seja capaz, mas você tem outras prioridades também, né? Ou seja, estou dando um exemplo só, né? Mas é isso, autoconhecimento, é saber e, de certa forma, ser resignado, e está tudo bem. Eu não vou ser igual a ele, mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. Eu vou dedicar o máximo que eu posso, dentro das minhas prioridades, e o melhor que eu conseguir ser, está tudo bem, entendeu? Eu vou ficar feliz com isso, e não vou ficar frustrado. Independente do que os outros vão pensar. E vão falar, mas você devia parar com isso, isso é muito ruim. Aí você já fica mal, não sei o que, a sociedade me reprovou. Não, paciência, cada um faz o melhor que pode. E principalmente a gente tem que ter consciência do tamanho dos passos que a gente pode dar, para que a gente depois não tropece. Porque se eu tenho uma grande jornada para fazer até eu atingir um objetivo, né, e eu tenho autoconhecimento, tenho resignação, eu defino um plano para chegar lá e eu vou fazendo esse plano dia a dia. A gente pode se surpreender e dizer, nossa, quando no começo eu não sabia, não tinha certeza que eu ia chegar tão longe, e eu cheguei, mas de certa forma conscientes, tranquilos, leves. Bom, esse foi a segunda. A terceira, não, o Ricardo vai botar para falar. A terceira A terceira é, então Pedro chegou perto do Senhor e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Cadê a mão? 7 vezes? Não, Jesus respondeu. Você deve perdoar 7 vezes 7. Não deve perdoar 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Bom, eu estou vendo que nós temos alguns casais aqui e eu quero fazer um score. Vou começar com o Ivo. E a Bia? Quantas vezes vocês já se perdoaram? Eu já perdoei muitas vezes. É difícil. Ele tem excesso de empatia também. Vocês, Marcela e Xará, quantos? Sempre, se não perdoar. O casal aqui na frente. Quantas vezes? É. Nenhuma, porque ela é perfeita. Exatamente. Mas ela tem que me perdoar todas as outras. Isso é resignação, pessoal. Isso é resignação. É medo. É medo. De medo também. Medo não. Casal aqui, ó. Nossa, já perdi as contas. Vocês sabem melhor do que eu. Faço essas apostas. É um exercício.
exercício diário, né? Diário. O casal lá no fundo. Diário ou semanal, né? Viu, Rodrigo? Tem filho também. Isso vale para filho também. Eu fiz uma brincadeira, mas na verdade é assim. A sorte sua que a Daisy não tá aqui, né? Você tá perguntando. É por isso que ele é Realmente é uma sorte. O que Jesus quis ensinar com isso? Eu penso, que o que Jesus quis nos ensinar não é o quanto o nosso irmão merece ser perdoado, mas é a importância de desenvolvermos em nós uma empatia e a misericórdia e o perdão não ser necessário. É isso que Jesus quis ensinar. Você vai perdoar até você perceber que o seu irmão é imperfeito. E quando você perceber isso, você não vai se ofender, porque você vai sentir misericórdia por ele. Ao percebermos o outro como um ser imperfeito, passível de erros e necessidades de autoconhecimento, nós podemos ressignificar nosso sentimento de ofensa por um sentimento de compreensão e misericórdia. Mas isso é muito difícil para ele. Não para Jesus, mas as lições dele eram as lições difíceis. Era a porta estreita. Um exemplo que eu gosto muito de dar é um exemplo que na palestra da Nete Guimarães ela fala sobre justamente como Deus percebe os nossos erros. E ela nessa palestra ela fala o seguinte: imagine duas crianças muito pequenas, uma de, sei lá, talvez 4 anos e uma de 3. E aí o de 3 vem correndo assim e acaba se esbarrando no irmão de 4 e dá um chute sem querer na canela dele, né? E aí o irmão de 4 fica furioso e bate no irmão pequeno. E a mãe vê aquilo e separa e fala: menino, por que você está batendo no seu irmão? Foi ele que começou. Ela fala nessa palestra. Foi ele que começou. Eu estava quieto aqui, ele veio e me deu um chute. Aí a mãe fala: mas ele tropeçou, ele não fez por querer, mas ele me deu um chute. Então, esse exemplo que ela quer dar é da mesma maneira com que Jesus, ou que Deus nos percebe, né? A gente é crianças espirituais, que nos esbarramos e nos chutamos e nos batemos, entendeu? Porque o outro começou, porque essa terra é minha, essa terra não é sua, que joga foguete um no outro porque acha que aquele lá tem intolerância religiosa. Então, assim, para Deus, nós somos crianças inconsequentes e ingênuas. Nós ainda não entendemos a importância do amor ao próximo. É por isso que Jesus falou: perdoem 70 vezes 7, porque vocês não sabem ainda a importância do amor ao próximo. Vocês ainda precisam se perdoar, porque vocês ainda vão se ofender. Mas a meta é com que vocês aprendam a compreender. Essa é a minha interpretação. E a última, não está certo lá, tá? Em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa é uma das frases que é mais controversas na religião, né? Como assim mexe a montanha, a fé, um grão de mostarda? E causa muito questionamento essa frase, né? Em todos os lugares que você vai, as pessoas interpretam. Então, cada um tem a sua interpretação. Na minha interpretação, sabemos que a fé é importante para realizarmos grandes obras, né? Se você não tiver fé, você desiste. Você fala: isso não vai dar certo. A fé nos possibilita enfrentarmos as dificuldades, nos levantarmos após uma derrota, persistir incansavelmente em busca de um objetivo. Será que a montanha dita por Jesus seria então os nossos desafios, nossos medos, nossas fraquezas? E o grão de mostarda? Será que nossa fé é assim tão pequena que Jesus comparou com um grão de mostarda para dizer que a nossa fé não é nem comparável a um grão de mostarda, do tipo realmente minimizando a gente? A semente da mostarda tem cerca de 2 milímetros e um pé de mostarda adulto chega a 3 metros de altura. E estava
então o que Jesus estava se referindo mais é a nossa resiliência, a nossa sabedoria em suportar o tempo de amadurecimento, para um dia a nossa consciência florescer e com isso conseguirmos transpor a montanha da nossa ignorância. Então o grão de mostarda significa o quê? A chama da esperança, da fé, da certeza de que o trabalho vale a pena. E do potencial nela contida. E do potencial que ela tem. Que todos nós temos, porque nós somos espíritos, que um dia seremos puros. Então, a grandiosidade que tem dentro do nosso espírito, o potencial, é enorme. E nós ainda somos um grão de mostarda. E esses 2 milímetros chegam a 3 metros, eventualmente. Exatamente. Então, na minha interpretação, o que Jesus quis dizer foi isso. Quando nós nos tornarmos mais sábios, mais puros, moralmente mais evoluídos, nós podemos transpor muitas montanhas, né? As montanhas do sofrimento, das ilusões. Muitos são os ensinamentos de Jesus. Podemos trazer muitas outras lições para refletirmos juntos aqui. Eu quis trazer algumas da maneira que eu interpreto, como eu falei, mas eu acredito que cada um de vocês possa ter outras interpretações que também vão servir muito bem para a vida de vocês, né? Em momentos diferentes da vida de vocês. Quando vocês estiverem tristes ou felizes, ou quando vocês conquistarem alguma coisa, ou quando vocês sofrerem uma derrota, um revés. Então, essas mensagens elas têm um significado muito complexo e graças a essa maestria que Jesus teve, a gente pode tirar grandes ensinamentos e grandes soluções dessas mensagens. É por isso que Jesus é um psicólogo, né? Ao meu ver. Tá bom? Obrigado. Alguma dúvida? Sei que nós não temos mais tempo, infelizmente. A pergunta tem. Mas se alguém tiver um comentário e o Ricardo permitir, a gente... O Ricardo é o time keeper, tá, pessoal? Não é pegação de pé não, ele é o nosso time keeper. Tem uma... Só complementar, como você disse que cada um tem a interpretação, a minha interpretação da palavra da semente de mostarda é a força de vontade. Tem dentro do que você falou também. E se a gente tiver força de vontade, a gente consegue superar qualquer obstáculo. Né? É a força de vontade que faz com que a gente venha para aqui toda quinta-feira, que acorde e agradeça a Deus o dia que está nascendo, ou qualquer coisa que aconteça na vida da gente. Porque tudo é a oportunidade que Ele nos dá. Então, a gente... Mesmo sofrimento, são Mesmo, oportunidades. não, Principalmente, na verdade. Sofrimentos são só oportunidade de aprendizado. Mais alguém quer comentar? Um comentário de um ponto que você mencionou em relação a você viver na sociedade, né, em família, e obviamente ter todos esses desafios de manter esse equilíbrio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente hoje em dia. E você falou, algumas pessoas que saem desse teoricamente normal são consideradas alienadas. E o próprio Espiritismo fala muito disso, a gente já trouxe muitas vezes aqui. Também você ficar à margem disso, simplesmente sem fazer nada, também é um problema. Como a gente fala, o que o monge está aprendendo de fato se ele não está convivendo com a sociedade, ele não está passando também pelos desafios. Cada um tem uma missão, né? O monge teve a missão dele, o pai de família tem a missão dele. Então, acho que o mais importante de tudo isso é saber realmente conviver dentro daquele ambiente que você está, que você foi colocado de alguma forma por ali. E a gente que acredita muito nesse plano que acontece antes da gente vir para cá, sabe o quanto é importante isso, o valor que tem. E tentar tirar o melhor disso, fazer o melhor. Seja em qualquer uma das situações que a gente possa viver, seja na riqueza, na pobreza, como um monge ou como um alienado, seja o que for. Acho que qualquer uma desses ambientes, essas situações, são lições que a gente tem que aprender e usar de todos esses benefícios e desvantagens também que tem em cada uma delas. Exatamente, porque é o que eu falei, a sociedade, a família, tudo, eles têm sempre o lado construtivo, né? Mas também tem as paranoias, tudo aquilo
função da expectativa, da nossa autocobrança, etc e tal, que às vezes nos levam para um lado bem de sofrimento. Né? Então a gente tem que, o autoconhecimento permite com que a gente saiba interpretar isso, saiba saber aquele, né, da oração lá do AA, né? Saiba saber o que é do nosso controle, o que é da nossa influência e o que nós não está no nosso controle. Né? E de certa forma saber lidar com essas três coisas. Né? Em relação ao autoconhecimento, isso gera uma certa responsabilidade. A partir do momento que você tem conhecimento, você precisa tomar ação. Já diria o Homem-Aranha. Na consciência. Né? Não é que com mais poderes vem mais responsabilidade. Mas é bem isso mesmo. Quanto mais por isso que tem muita gente que abandona o espiritismo, que é uma religião que fala para você assim, não, ninguém é culpado, é só você. Tudo é você, entendeu? Não tem pecado original, não tem Adão e Eva, não tem isso, não tem aquilo, é você. Ah, mas eu posso fazer tudo? Pode, você pode fazer o que você quiser, só que tudo vai ter consequência. Então você chega uma hora que você fala assim, nossa, mas é muita responsabilidade. Eu não estava acostumado com tanta responsabilidade. Eu não posso fazer tudo, mas você pode fazer o melhor que pode, de onde você está, com o que você tem. Isso você pode. Mas o Espiritismo ele vai além, ele fala tudo, e é uma frase de Paulo, na verdade. Né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Né? Porque a religião não fala para você assim, você é proibido, não criou-se dogmas, do tipo, isso você não pode fazer, você não pode comer carne, você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode fazer isso, falar esse tipo de coisa. Não fala, não, você pode fazer, desde que você tenha consciência de que tudo vai vir como consequência do que você faz, pro bem ou pro mal. E vem. Lei da ação e reação. Na próxima. Se não nessa, na próxima. Nós não querendo o caso da nossa amiga aqui, nessa e nas próximas. Pessoal, muito obrigado. Vamos com paz. Vamos fazer um fechamento aqui só. Vamos fazer uma oração agradecendo mais uma vez a espiritualidade que preparou esse ambiente para nós, deixando com uma energia boa, uma energia um sentimento assim de união, de amor, de tranquilidade, de paz. Que a gente possa levar essa energia com a gente para a nossa casa, transmitir para os nossos familiares e amigos, para que a gente possa, de certa forma, aproveitar as informações que foram passadas tanto na palestra quanto pelas intuições que cada um deve ter recebido, fazendo rememorações da sua própria vida ao longo da jornada de cada um, para que a gente se torne mais leve, um espírito mais simples, mais resignado, que a nossa fé, de certa forma, na criação do nosso Pai, ela se reforce e que nós tenhamos certeza de que está tudo certo. Todas as coisas que acontecem no universo, elas estão certas nos seus lugares, nos seus devidos tempos. É só uma questão da gente saber aceitar e saber aprender com elas. Que nós possamos sair daqui, para quem vai tomar o passe também, revigorados, energizados e principalmente felizes. Esse é o nosso objetivo da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.